Olá, meu nome é Nicole e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o sistema urinário. O sistema urinário tem importância fundamental no controle dos líquidos corporais. É formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue e produzem e excretam a urina. O seu conceito é que é um sistema formado por um conjunto de órgãos e estruturas relacionados com a produção, transporte, armazenamento e eliminação da urina. A sua função é manter a homeostase. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os seus componentes anatômicos, os dois rins, os dois ureteres, bexiga e a uretra. Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre os ureteres. São dois canais de músculos membranosos que medem aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Eles realizam peristaltismo, iniciam-se na pelve renal, com trajeto descendente, acola-se à parede posterior do abdômen e penetra na pelve para terminar na bexiga urinária. A sua função é transportar a urina recém-formada dos rins até a bexiga urinária. Ela possui 3 porções: porção abdominal, porção pélvica e intramural. Possui 3 estreitamentos: junção pelvo-uretral, cruzamento com vasos ilíacos, junção vesículo-uretral. Os ureteres desembocam na face posterior inferior da bexiga urinária de forma oblíqua, com orifícios chamados ósseos uretrais. Oi, meu nome é Beatriz de Souza, eu sou aluna da terceira fase de farmácia e eu vou falar um pouco sobre a bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão do sistema urinário que tem como função de armazenar a urina que é produzida pelos rins. Ela é um órgão muscular liso com capacidade de armazenar 650 a 750 ml de urina. A bexiga é localizada na cavidade abdominal. A urina é produzida nos rins e ela desce por 2 tubos, que são chamados de ureteres, até a bexiga. Uma das principais características da bexiga é que ela é um saco muscular na pelve, que é logo acima e atrás do osso púbico. Quando a bexiga é vazia, ela tem o formato de pera. A função da bexiga é armazenar urina e auxiliar na expulsação da urina. A bexiga tem o ápice, o corpo e o fundo. O ápice é localizado superiormente. O corpo é a parte principal da bexiga, que é localizada entre o ápice e o fundo. O fundo é localizado posteriormente. Olá, meu nome é Kaline da Cruz Soura, sou estudante da terceira fase de biomedicina e vim falar um pouquinho sobre os rins. Bem, é um órgão par situado na cavidade abdominal. Está em contato com a parede posterior do abdômen, localizado à direita e à esquerda da coluna vertebral, e situam-se posteriormente ao peritônio parietal. Bem, sobre a sua estrutura externa, ele tem uma forma de feijão. Ele possui 2 faces, uma anterior e uma posterior. Possui 2 polos, um superior e um inferior. Possui 2 bordas, a medial e a lateral. Bem, o rim direito encontra-se aproximadamente 2 centímetros inferior ao rim esquerdo. Na borda medial localiza-se o hilo renal, que é a loja ou pedículo renal, composto de artéria renal, veia renal, nervos, vasos linfáticos e a pelve renal. Bem, ele encontra-se protegido pela 11ª e 12ª costela, pelo músculo quadrado lombar e pelo músculo psoas maior. Ele é envolto pela fáscia renal, pela cápsula adiposa e pela cápsula fibrosa. Bem, quanto à sua estrutura interna e um corte frontal, é possível observar que possui o córtex renal e a medula. Bem, o córtex renal é a área periférica que apresenta a coloração mais pálida e consiste em camada periférica, que é o local encontrado da cápsula fibrosa até as bases das pirâmides. E as colunas renais, que são áreas encontradas entre as pirâmides renais. A medula é a área central escurecida, que consiste em pirâmides renais, que são em forma de pirâmides, ápices que convergem em projeções conhecidas como papilas. E as papilas renais, que são recebidas por cavidades, os cálices da pelve renal. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o néfron. É a unidade morfofuncional localizada internamente aos rins. Cada rim possui cerca de 1 milhão de néfrons, que em associação formam um rim. Ele é constituído por corpúsculo renal, túbulo contornado proximal, alço de Eynen e túbulo contornado distal.
Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre a pelve renal. A pelve renal é uma extremidade dilatada do ureter. Ela possui os cálices renais maiores, que dividem-se em 2 ou 3 tubos curtos e largos, e o cálice menor, que são subdivisões dos cálices maiores. Cada cálice menor oferece um encaixe para receber o ápice das pirâmides renais. Olá, me chamo Alexandra Farias Hirt, sou acadêmica do curso de Biomedicina no Centro Universitário Unifacvest e hoje venho, através deste vídeo, passar um pouco sobre a uretra. Uretra é o canal que conduz a urina do interior da bexiga para fora do corpo. Ela termina do pênis ou na vulva e faz parte do sistema urinário, juntamente com os rins e as demais vias urinárias, ureter e bexiga. A uretra dos homens e mulheres são diferentes anatomicamente. No homem, a uretra também serve de passagem para o esperma durante a ejaculação e mede cerca de 16 centímetros. Estende-se desde a bexiga até o fim do pênis e se divide em 3 partes. Porção prostática. Encontra-se próxima à bexiga, dentro da próstata. É nessa região que a uretra recebe os conteúdos do esperma oriundos dos canais, diferente ducto prostático e vesícula seminal, exatamente na região que a seta está mostrando. Porção membranosa, área da uretra cercada pelo diafragma urogenital, que tem uma camada muscular que constitui o esfíncter externo uretral, uma musculatura voluntária. As 2 glândulas bulboretrais, responsáveis pela secreção fluido pré-ejaculatório, encontram-se lateralmente nessa parte, exatamente como está na seta também. Porção esponjosa. Estende-se por dentro do corpo cavernoso do pênis. Nessa área estão as glândulas Littré, minúsculas, glândulas responsáveis pela produção do muco, que age como lubrificante sexual. Os ductos das glândulas bulboretrais desembocam nessa região, que termina no meato urinário. Na mulher, a uretra é bem mais curta e tem cerca de 4 centímetros. Localiza-se atrás da sínfise púbica e termina entre o clitóris e a vagina. A uretra da mulher passa pelo diafragma urogenital, que é composto pelo músculo que constitui o esfíncter externo uretral, musculatura voluntária. Possui várias glândulas parauretrais, chamadas glândulas Skene, que ajudam na lubrificação sexual. Como está mostrando na imagem, a diferença das 2 uretras entre o homem e a mulher.